num ponto positivo. Então tem que ser a parte positiva. De tal modo que a velocidade da ordenada de sua posição é constante dada por da ordenada, né? Ou seja, vamos chamar assim, a velocidade em y, né? O VY. É 8 metros por segundo. Este objeto termina seu movimento no ponto 1 quarto 16. Determine o valor da velocidade da abscissa na sua posição dx dt, quando o mesmo passar pelo ponto 1 4. Tá bom. É no ponto 1 4, tá? Então não é exatamente o ponto que ele nos deu alguma informação. Esse objeto termina seu movimento nesse ponto, tá? Beleza. E de tal modo que a velocidade ordenada de sua posição é constante. Ah, isso é bom. O valor é sempre constante. Tá bom. Muitas informações aqui, né? Mas a gente está interessado em velocidade, cara. Então, tem que derivar, certo? Em especial a velocidade em x, né? Velocidade das ordenadas. Então, dx dt ele quer, tá ligado? Então, por isso que a gente pode fazer aqui a derivada em t, né? Da mesma forma que ele fez a derivada em t para o y, bem, ele deu, né, o valor da derivada em t e y. Isso é uma espécie de derivada parametrizada, né? Então, se isso aqui é um vínculo que a gente tem, ou seja, o objeto está sempre sobre essa curva, e a gente sabe que velocidade é a variação da posição no tempo, então isso aqui tem a ver com o que nós estamos resolvendo, né? A gente pode derivar isso aqui em t. Então, se eu for derivar isso aqui em t, né, o que vai acontecer? Regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Bem, se eu derivei de um lado, eu tenho que derivar do outro também. E a derivada de 4 é uma constante, então, independente, é zero, beleza? Quem a gente quer é o valor do dx dt. Então a gente pode isolar o dx dt. Então percebeu o que eu fiz, né? Fiz só uma derivadinha. Meio que implicitamente, né? Porque eu derivei dos dois lados. E além de estar derivando implicitamente, eu estou derivando em t. Então eu posso dizer que, caso eu saiba, né, a velocidade em y, eu posso dizer que é essa velocidade em y vezes x sobre y. Né? E ele nos deu a velocidade em y sempre, que é 8. Pô, que sorte que eu soube fazer. Esses negócios são meio difíceis às vezes. Então, por hora, eu vou chamar aqui ó, de Vx, que é a velocidade no x, tá bom? Aqui é 8. E quem é que vem aqui? Vem o ponto que nos interessa, as coordenadas do ponto que nos interessa, que de acordo com o problema é 1 para x, 4 para y. Pronto, então a velocidade ali da abscissa, né, valor x, né, 2 metros por segundo nesse ponto. Alguma dúvida? Eu sempre posso derivar em, por exemplo, né, ali você derivou em t. Eu sempre posso fazer isso? Não, se eu tiver. Sempre é uma palavra meio forte, mas sim. Como tu quer algo que tem a ver com outro parâmetro, né, que é o tempo, você pode derivar. Só que daí você tem que tomar cuidado, né, que as duas coisas dependem de t, né. Eu só posso derivar se depender de t, né? É, para tu criar uma função como essa aqui, né, em outro parâmetro, as coisas que tu tá derivando tem que depender desse parâmetro, né? Tá. Por exemplo, se eu for derivar em função da temperatura aqui, vai dar zero, né? Não tem nada a ver a temperatura com o problema. Mas como t tem a ver, né, e a gente sabe que tanto x quanto y depende de t, eu consegui escrever essa soma de derivadas aqui, né? Ah, e tem um detalhe, é negativo, né? Porque eu passei pro outro lado lá o negócio e não troquei o sinal. Isso, é menos 2. Beleza. O valor da aceleração da abscissa na posição... Tá, muito bem. Então, tem que derivar de novo, né? Aí que tá, né? A gente pode pegar agora essa coisa aqui que já está derivada. Não sei o que é melhor, para falar a verdade. Não sei qual é o caminho mais fácil. Mas me parece esse. O problema é que aqui vai ter regra do produto e regra do quociente, né? Talvez se a gente pegar aqui e fazer uma
derivada implícita de novo seja mais rápido, entende? Não estaria errado eu pegar isso aqui e derivar, mas aqui, fazendo a derivada implícita, é mais rápido. Então, derivando, né? Vamos derivar todo mundo. A derivada do cara de novo aqui, né? A derivada do primeiro vezes o segundo normal. Justamente é isso que a gente quer. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. E o mesmo para a próxima. Se eu não errei nada, é isso, né? Acho que não errei nada. E aí? Será que em cima disso aqui tu conseguiria chegar na resposta? dx dt já tem ali, né? Menos 2. Dx dt nós temos, menos 2, exatamente. A derivada segunda não ficaria zero? A derivada segunda do quê? Dx dt. Não, definitivamente não, pô. Ele tá pedindo aqui, né? Então, a questão é que tu acha que é zero porque é um valor já, vamos dizer assim, é menos 2. Não. Ela Ela, não tinha. ela, ela é o valor no ponto. Menos 2 é o valor no ponto. Então, ela tá variando, né? Entendi. Beleza. Coisas diferentes, né? O que tu tens que fazer é substituir todos os valores que tu tem aqui. Tu tem o valor do y, tu tem o valor do dy dt, do dx dt. Tu também tem o valor da derivada segunda do y, né? Tu tem o valor Era do aquele x. 1 sobre 16, não é? Lá em cima, tá? Tu não tá com o PDF aberto aí? Eu tô vendo só a tua tela, não tô Nós espelhando. estamos, nós estamos falando do ponto 1/4, tá? O outro ponto ali não interessa. Deixa eu pegar aqui logo. É nesse ponto que a gente está interessado. Lá na apostila tem um monte de questões parecidas com essa mesma estrutura, sabe? Vou começar a fazer, porque taxa relacionada realmente.
Comecei a ver assim, mas É. vou ter que fazer uma Tipo, questão. essa ideia que eu tive aí de fazer a derivada é porque eu já vi muito exemplo parecido com isso, né? Se eu tivesse que tirar da minha cabeça, assim, do nada, que eu preciso fazer derivada implícita, seria difícil mesmo. Chegando aí na resposta? Y literal 8. Até que deu dxdt, deu -2. menos 2. Tá com problema em jogar os números? Não, só tô agora vendo aonde que tá a derivada segunda do y. A derivada segunda do y é zero. Não percebeu por quê? Lá no enunciado está dizendo, ó, a velocidade da ordenada de sua posição é constante. Então ela é zero. Derivada segunda do x dá 8. Ah, dá 8? Beleza. 8 positivo? Oi? 8 positivo? 8 positivo. Quando passou para lá, as duas deram menos 16. Então tá, 8 metros por segundo ao quadrado, beleza. Perceba que essa informação aqui do objeto termina nesse ponto, não importou nem um pouco, né? Sim. Beleza. Bem, eu estava vendo lá na apostila essa parte de taxas relacionadas, lá tem muitos exemplos que aparecem com bastante frequência, tá? Acho que seria bom dar uma olhada nos exemplos. Ó, ele vai usar derivada para resolver problema, basicamente é isso. Então, seja o volume de um cubo X, de X de aresta, né? Tu não sabe o tamanho do cubo. Calcule a razão da variação média do volume quando X varia de 3. Isso aqui ainda não é bem, não sei se ele vai cobrar, isso aqui é meio prático, tá? Agora aqui vai, que tem que usar a derivada. Depois tu olha isso aqui, tá? Não acho que vale a pena ver, porque não é exatamente o que está lá na prova, mas aqui é. Aqui é exatamente o que está na prova. O lado de um quadrado L está se expandindo segundo essa equação aqui, olha só. L igual a 2 mais t quadrado, onde t representa o tempo. Beleza. Então varia no tempo quadraticamente. Determine a taxa de variação da área deste quadrado em t igual a 2. Veja, ele está pedindo a variação da área, mas ele não deu nada diretamente sobre a variação da área. Porém, tu conhece a área de um quadrado, tu sabe que é lado ao quadrado, né? Uhum. Tendo isso em mente. Então,
o que a gente vai fazer aqui? Uma vez que a gente sabe que a gente quer a taxa de variação da área em função do tempo, a gente sabe que a gente quer dA dt. Só que eu não tenho informações sobre dA dt, eu não tenho quem é ele diretamente. Porém, eu tenho informações sobre a aresta. Eu tenho, se eu quiser, dL dt. Porque seria só pegar essa equação aqui e derivar. Certo? Então, esse tipo de problema vai, de modo geral, aparecer dessa forma. Tu vai escrever a derivada que tu quer e, ao lado, tu escreve uma, vamos dizer assim, regra da cadeia que resolveria ela com as informações que o problema te deu. O problema te deu tamanho de aresta. Então, tu pode dizer que é dA, dL, dL, dt. Esse aqui tu já tem. Foi dado lá no enunciado. Mas esse aqui tu também tem. Porque esse aqui é dado pela lógica. Tu sabe que um quadrado, né, que é o caso aqui, é lado ao quadrado. Portanto, quem que vai ser dA, dL? Bem, se a área do quadrado é lado ao quadrado, a derivada da área em função do lado é 2L, certo? Beleza. E dL, dt, quem vai ser? A gente já vai ver. Por hora, né, o que acontece? Uma vez que a gente sabe que L é 2 mais t quadrado, isso está lá no enunciado, né? Eu já posso até substituir já o L em função do que eu quero, que é coisas do tempo, né? Então já troquei o L por 2 mais t quadrado. E agora o dL dt é basicamente pegar a equação que está lá em cima e derivar, que vai dar 2t. Então, passou 2 para dentro, ficou desse jeito, derivou o L, ficou assim, multiplicou. Pronto. Então, como é que a área varia em função do tempo? Dessa forma. A gente escreveu isso sabendo alguma coisa sobre a aresta. E depois, né, como ele pediu num instante específico, é só jogar esse instante específico ali. Então, no instante t igual a 2, a variação da área em função do tempo é 48 metros por segundo, 48 metros ao quadrado por segundo. Ok? Então vai aumentando, nesse instante específico ele aumenta isso. Beleza? Então essa é uma tipo de situação que aparece com muita frequência. Aqui, ó, vamos aplicar a mesma coisa, agora já não é mais um quadrado, agora é uma mancha de óleo circular. Que o raio cresce a uma taxa constante. Olha só, falou que cresce a uma taxa derivada. Então, se o raio que está crescendo constantemente no tempo, dr dt. Então, dr dt é um meio. Acabou. Nós sabemos que essa mancha é circular. Com que velocidade a área do derramamento de óleo está crescendo? Então, ele quer saber dA dt. Porque velocidade é sempre no tempo, né? Então, ele quer saber uma velocidade diária, dA dt. Então, de novo, né? Se tu tem dA dt, mas tu tem informações do raio, tu vai ter que fazer uma espécie de regra da cadeia, dA, dr, dr, dt. Esse cara a gente tem, tá lá no enunciado. Ele não tá explícito. Ele não escreveu assim, dr, dt é igual a tanto. Mas, com as informações que ele deu, a gente interpreta. Que nem no problema da tua prova ali. E quem é dAdr? Pô, é tu pegar a equação da área aqui e derivar. Por sinal, vai dar 2πr, né? Que é o comprimento de uma circunferência. Pronto. Pegou a ideia, cara? Uhum. Ah, show. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil, tá? Então a gente vai ver essa e depois vai tentar fazer algumas coisas que tem na lista, caso tu não tenha outras questões aí nessa mesma linha. Olha só, uma escada de 510 centímetros de comprimento está apoiada em um muro vertical. Então imagina assim, ó, tu olhando a escada de lado, tá bom? Meio que formando um triângulo com muro e com chão. Consegue imaginar isso? Sim. Show, então imagina aí. Está apoiada em um muro vertical. Se a extremidade inferior da escada se afasta do muro na razão 90 centímetros, ou seja, ela está se afastando, meio que a escada está caindo. Percebe isso? Sim. Show. Então, com que rapidez está descendo a extremidade superior? No instante que o pé da escada está a 240 centímetros do muro. Beleza. Essa escada está caindo. E com essas informações que ele deu aqui, falou do tamanho e falou das velocidades. Veja, ele não faz um desenho, mas eu posso fazer se tu quiser. A questão é que claramente aqui tu está trabalhando com o teorema de Pitágoras, né, de certa forma. Tu pode dizer que há uma relação, né, tanto entre o tamanho dessas
sombra, vamos dizer assim, da sombra que a escada faz no chão, da altura que ela faz aí na parede, quanto com o seu tamanho que é fixo, né? Essa é a ideia. Então é isso que ele está escrevendo aqui, ó. O x quadrado, que seria, vamos dizer assim, a altura da parte mais extrema para cima da escada, né? O que seria a sombra no muro, vamos resumir assim para ficar mais fácil. A sombra no, ele chama de distância do pé da escada do muro, né? Então, esse aqui é essa distância no chão, e esse aqui é essa altura, né, da sombra no muro. Muito bem, ele definiu desse jeito, pode pensar em sombra. Isso aqui vai ser sempre igual ao tamanho da escada ao quadrado. Sempre. Sim. Porque, né, é o tamanho da escada que vincula essas coisas. Muito bem. Mas a gente quer velocidade. Perceba que não tem nada envolvendo o tempo aqui. Então, o que a gente faz? Igual ao que eu fiz lá no problema que tu me pediu. Tem que fazer uma derivada implícita no tempo aqui. Porque tu sabe que tanto x quanto y depende do tempo. Então, bem, derivada implícita, né? A gente lembra que quando a gente está derivando implicitamente em função de um parâmetro, né, que a gente não conhece, a gente deriva isso aqui como se fosse algo normal, então qual é a derivada de x quadrado? 2x, mas como tu estás derivando em tempo, tem que colocar do lado dx dt, né, igual as derivadas implícitas que a gente viu naquela aula, lembra? Aqui mesma coisa, eu sei que o y depende implicitamente do tempo. Quem é a derivada do y ao quadrado? 2y, mas do lado vem o dy dt. E, beleza, o que é a derivada de 510? É zero. Pronto, então agora a gente isola as coisas. E coloca as informações que a gente tem, né? A gente tem a informação da posição, 240. E a extremidade inferior da escada, bem, é o x, é a velocidade em x. Certo? Porque a extremidade inferior se move só na horizontal. Ela está se movendo com essa velocidade aqui. A gente vai poder colocar lá na equação também. Então eu sei esse valor e eu sei esses outros dois valores aqui. Uma vez que o x é 240, porque foi o que o problema me pediu, eu posso simplesmente jogar isso lá no teorema de Pitágoras e encontro que o y é 450. Então, fazendo todas essas substituições, a gente chega nessa velocidade. Ok? Pegou a ideia? Você podia repetir um O que pouquinho? exatamente? É, depo- próximo dessa parte derivando implicitamente com relação ao tempo, Tu 2x, entendeu a 2x, parte da derivada implícita, né? isso. Esse aqui tu entendeu. Sim. Então tá, então ele simplesmente isolou o dy dt aqui. Jogou tudo pro outro lado, né? Deu umas simplificadas nos números. E todas essas informações estão no enunciado. O dx dt é a velocidade horizontal, ou seja, a velocidade ali da parte de baixo da escada. O x, ele também informou, porque ele quer a velocidade da parte superior quando está distanciado 240 centímetros, então esse é o valor do x. E o y eu encontro como? Fazendo o teorema de Pitágoras. Eu tenho o valor do x, coloco 240 aqui, encontro o valor do y. Entendi. Com essa resposta eu coloco aqui e pronto, daí virou só a continha de vezes e divisão, né? Show. Então, esses problemas, eles seguem essa linha, tá? Esse foi um problema, por exemplo, que tu tinha que fazer a derivada implícita. Aqui já não vai precisar de novo. Porque, de novo, tu tem algo que cresce em função de uma taxa que já foi dada no enunciado, né? O problema é que esse tipo de tem algumas situações, né? Eu vejo cair muito, muito, muito isso em problema de taxa de variação, que às vezes tu tem que fazer alguma álgebra que foge do cálculo, né? Por exemplo, ali no caso foi teorema de Pitágoras. Aqui, como a gente está falando de um cone, pelo que eu estou vendo, eu nem li o resto do enunciado, mas às vezes a gente precisa fazer uma semelhança de triângulos para que tu consiga encontrar uma relação entre as alturas de determinadas partes dessa queda aqui de areia, né, que seja. Então, tem que cuidar com isso, tá? E é o que ele vai fazer aqui. Vai falar toda uma situação onde tu tem que fazer desenhar o cone, tu vai perceber que ele é um triângulo, né, se tu pegar ele no plano. E pela semelhança de triângulos, tu vai conseguir encontrar a relação ali entre as alturas e o raio, basicamente.
Tá bom? Eu acho que a gente pode tentar fazer uns exercícios aqui. Se tu não tens nada aí para me mandar, a gente pode pegar daqui, beleza? Tá bom. Uns exercícios mais práticos aqui, ó. Ó, esse, por exemplo, é uma situação real que tu tens uma derivada, mas é só derivar, né? Não é exatamente taxas relacionadas, né? Taxas relacionadas começa por aqui. Aqui, ó. Essa 43 é uma de taxas relacionadas. Então vamos fazer junto essa? Tá bom. Só um instante. Deixa eu pôr aqui no meu quadro. Beleza. Uma esfera, então a gente já sabe ali coisas sobre o volume, etc. Aumenta de modo que seu raio cresce a razão de 2,5 centímetros por segundo. Beleza. Qual é a variação do volume no instante em que o raio é 15,2? Então, em outras palavras, ele está pedindo o valor do dV/dt, né? Do volume em função do tempo, certo? Qual é a variação do volume? É isso? Ou ele está pedindo aquele outro negócio ainda? Não, é isso que ele quer. Ele quer o dV/dt, né? Então, como é que a gente começa escrevendo as coisas? Se ele quer o dV/dt, eu escrevo o dV/dt. Certo? Uhum. E agora? Como é que eu posso escrever essa regra da cadeia relacionando coisas que eu conheço aqui? Uma vez que ele falou sobre raio ali, como é que eu posso escrever? 4 terços de PR ao cubo Não, não. sobre dt. Por Eu enquanto boto só, por enquanto só as derivadas, tá? Como é que eu tá, escrevo isso aqui como uma regra da cadeia, uma multiplicação de derivadas? eu vou dVdr vezes dr dt, né? Isso, exatamente isso. O volume varia em relação ao raio. Tu consegue encontrar, né, uma relação com o raio, uma vez que, né, se tu muda o raio, tu muda o volume. E ele nos deu aqui uma relação entre o raio e o tempo. Então, tu sempre começa escrevendo a derivada, porque isso já te vai alinhando o que tu precisa encontrar, sacou? Tu tem o raio, coloca aqui o raio. Pô, se tu tem o raio, tu tem que escrever o dr/dt, porque o tempo tem que aparecer de novo, regra da cadeia. Muito bem. Agora tu olha para o problema e tenta perceber o que ele te informou, né? Ele te falou ali que o raio cresce a essa razão, a essa velocidade. Então tu tem o valor do dr/dt já, que é 12,5. Agora, nós temos o dV/dr? Sim, nós temos o dV/dr. Porque nós temos a equação do volume de uma esfera, que é aquela que tu falou. 4 terços de πr ao cubo. E aí, quem que é a derivada disso aqui? 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado, que por sua vez é a área de uma esfera, né? No cálculo vetorial a gente aprende o porquê disso, que é uma das Legal. matérias que tu precisa estudar, né? Eu tinha lá na tua lista e tal, eu acho. Beleza, a gente joga aqui então as coisas que a gente acabou encontrando. Deixa eu dar um espaço aqui. 4πr ao quadrado. E o dr/dt é 12,5. Bem, isso aqui já serviria para ter, vamos dizer assim, uma expressão para o volume em função do tempo. Mas não é exatamente isso que o problema está pedindo. Você quer saber o volume quando o raio for 12. É, a variação do volume, né? O volume em função do tempo. Então a gente tem que jogar o 12, o 15,2 ali, né? Uhum. Bem, daí virou conta de bar, né? Só jogar númerozinho na calculadora. Na prova tu não vai poder usar a calculadora, né? Para cálculo, para física vai. Vamos torcer para que os números sejam mais simples que esses, né? Beleza. Aí é só fazer a multiplicação e já era. Mas tu percebeu que passa sempre por você escrever as derivadas. Depois tu se preocupa em interpretar e adaptar o que o problema deu, né? Beleza. 11,552 Vamos. decímetros cúbicos.
Vamos pegar outra ali. Essa aqui vem depois da esfera. Cadê? A dos carros? É. Não, do balão. Tinha uma do balão que era boa. Você está empinando uma pipa. Eu acho que essa aqui é legal, a 48. A do balão, 50 anos. Ah, não, esses dois carros aqui pode ser legal também, pode ser legal. A da pipa depois a gente pode fazer, uma vez que a gente conseguir fazer a do carro. Dois carros. Tem que desenhar. Dois carros, um dirigindo-se para leste, com velocidade 80, e outro dirigindo-se para sul. Então estão indo para a direita ou para baixo. Né, se a gente vê de cima, assim. Estão viajando em direções ao encontro das rodovias. Estão viajando em direção ao encontro das rodovias. Tá, então, na verdade, tu tem aqui uma espécie de cruzamento, né? É lá que eles estão indo, certo? Uhum. Então, o carro está indo para baixo ou está indo para a direita. A que velocidade os carros se aproximam um do outro? Está indo em direção do outro. No momento em que o primeiro carro, o carro que está indo para leste, está a 400 metros, então ele tem uma velocidade para cá, né? Mas ele está a uma distância de 400 metros. Quando fala 400 e 300 assim, muito provavelmente é o teorema de Pitágoras, por causa do triângulo pitagórico, né? A gente já pode até dizer que a hipotenusa entre eles aqui é 500. Uhum. Vamos ver se isso vai servir para alguma coisa. Então aqui tem uma velocidade, que eu não sei ainda, né? Não, na verdade eu sei, ele informou. E essa distância aqui é 300 metros. Tá, o que o problema está pedindo mesmo? A que velocidade os carros se aproximam um do outro, né? É como se fosse uma velocidade aqui diagonal. Então, muito provavelmente vai ter a ver com a teorema de Pitágoras mesmo aqui. Bem, vamos colocar primeiro as suas velocidadezinhas normais aqui. Que é... Porra de mosca. Que é... A que vai para o leste é 80. Então, a gente coloca aqui. E 80 metros por segundo, né? Ou é quilômetro por hora? Que merda, quilômetro por hora. Então vamos deixar 0,4 quilômetro aqui. E aqui também. Já fiz a conversão. E a velocidadezinha foi do outro 50. Tá? Tudo bem até aqui, cara? Sim? E aí, como é que a gente continuaria esse problema? Tens ideia? Tem que saber eu botei a questão ali, né? Como se fosse uma. Fechando a hipotenusa, justamente Z, né? Não saber o DZ DT, né? Pode chamar de R também, né? Eu acho que fica mais no contexto de vetor posição, né? Mas tudo bem, se quiser chamar de Z, que Z dá a ideia de uma terceira dimensão, que não é o Ele não caso. falou que é XYZ, eu estava usando com. Uhum. E aí, o Sempre que tem. mais você fez? Mais alguma ideia aí? Oi? Mais alguma ideia além disso? Vai ter que ser feita aquela derivação implícita, né? Porque eu tenho dx dt, né? Que é no vetor x, eu tenho dy dt, eu não tenho. Você falou que é o R, né? É. Eu não tenho dr dt, mas eu tenho a relação entre os dois, né? Então tu tá me dizendo que tu fez a derivada implícita no teorema de Pitágoras. É isso. Eu pensei nisso daí. É isso aí, é isso mesmo. Então, né, nesse caso, a gente consegue fazer isso porque, né, nós estamos na ideia de velocidade relativa entre os dois. A mesma da física lá, quando a gente estuda isso na física. Mas existe uma velocidade relativa entre eles que é uma diagonal. Claro que ela vai mudando ao passo que eles vão se aproximando, né, a princípio. Beleza? Agora, então, a gente tem que escrever a derivada implícita de novo. Mas por hora vamos escrever só a velocidade normal mesmo, né? O teorema de Pitágoras normal aqui. A gente pode dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. Mas quem a gente está buscando é o dr dt, uma velocidade relacionada dos dois. A gente tem que indicar isso.
Muito bem. E aí, será que tu consegue terminar esse problema agora com essa ideia do DRDT exposta? Tu falou que quando eu tenho soma, eu também consigo fazer derivada, assim? Por Sim. exemplo, dx mais dy igual a dr. Pode fazer isso também? Só que o que tu tem que fazer aqui é igual ao que eu fiz lá no problema que tu me pediu, né? Tu vai derivar implicitamente tanto x quanto y, e vai ter uma soma. É aquilo que a gente fala, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Lembra disso? Então tu pode fazer cada uma derivada separadamente, né? Por exemplo, a hora que tu deriva ali o x ao quadrado, o que vai aparecer, né? Como tu tá derivando implicitamente, vamos derivar todo mundo aqui, né? No tempo. Do x quadrado vai ficar quem? 2x dx dt, né? E assim vai. Agora tu faz a do y e depois a do r. Realmente, sim, com a calculadora vai ficar chato. Tu acha que fica ruim, cara, com a calculadora? Sem a calculadora? A parte das velocidades fica ruim mesmo. A raiz, né? Mas eu acho que essas raízes é tudo redonda, cara. Dá pra usar tudo o triângulo pitagórico. Conhece o triângulo pitagórico? Sim. Pois é. Pelo menos ali na primeira situação, né, a gente já sabe que a distância original entre eles é 500. Isso não vai ser muito útil, né? Ou talvez vai. Talvez vai. Tu já escreveu as derivadas todas? 2 dx dt mais 2y vezes dy dt igual a 2r vezes dr dt, não é? Isso. E o DRDT é quem tu tá procurando, né? Sim. Deu 94. Opa, eu acho que era isso mesmo. O R aqui tu colocou 500 daí, né? 0,5, né? Ah, isso. Estamos com quilômetro. Estamos em quilômetro. Isso mesmo, pô. Aí, pronto. Então, uma situação como essa, tu já sabe. É fazer o implícita. Não tem jeito. Tinha um de balão que, meu... Ah, não. Esse aqui é tanque. Esse do tanque aqui é uma desgraça. É uma A do difícil balão dessa. que eu vi foi a 50. A do balão é parecida com essa. Por isso que era bom fazer essa antes. Mas essa do tanque aqui... Essa do tanque aqui é boa, cara. Essa do tanque aqui é boa. Porque tu vai ter que reparar relações de proporcionalidade de triângulos. Dart subindo a altura do triângulo. O que ele quer dizer com cone invertido, né? Eu não sei o que ele considera um cone. Para ele dizer assim, o cone invertido. O mesmo se enche de água. Tipo, eu não sei se o cone vai ser assim ou vai ser o inverso disso pra ele, entendeu? Mas eu acho que é isso. O invertido é que a base do triângulo, né, vai estar para o alto. E a ponta, essa parte menor para baixo. Então tu tá me dizendo que essa é a situação que a gente tem. Isso. É que normalmente o pessoal coloca o formato do cone sendo a base para cima, né? Para o cara conseguir realmente identificar que é um cone. Entendi. Isso que dá eu comer coxinha sempre assim. Pra mim, o certo é comer coxinha assim, a pontinha primeiro. Mas tem gente que come tirado. Mas quando você compra, por exemplo, aquela batata frita que às vezes o pessoal vende no... Ah, lembra os amendoins que o pessoal vendia? Sim, O bem assim, cone né?
E assim, com a boca do cone, né, com os amendoins para você poder comer. Então tu está me dizendo que o problema, como ele está pedindo invertido, ele quer girado, né? Ele quer assim. Ou o contrário. Do outro modo, Do outro modo, tá bom. com a base para cima. Isso. O mesmo se enche de água, razão 7. E de fato tem que ser assim, muito bem observado da sua parte, porque só vamos conseguir uma relação entre cones aqui, né? Na realidade, entre triângulos, se ao passo que eu for enchendo, eu estiver obtendo um triângulo, né? Por exemplo, se eu colocar um pouco de água aqui, vai dar um outro triângulozinho? Sim. É daí que vai surgir as relações. Se fizer o Tem... contrário, tu vai ter que trabalhar com trapézio. Exatamente. Com que velocidade sobe o nível da água quando esse se encontra a 4 metros de profundidade? 4 metros de profundidade. Tá. Bem, então ele quer na metade aqui, vamos dizer. Não tem nem conversa de qual lado é, porque vai estar na metade. Então, aqui é 4. HDT. Seria tipo H, né? Isso aí, ele quer o HDT. THDT. Então a gente escreve que a gente quer DHDT. DVDT 7 metros, 7 M3 por minuto, né? Veja que se eu simplesmente for tentar, né, obter assim, uma derivada a partir do DHDT, não vai dar certo. Apesar de ser o que eu quero. Mas eu tenho informações do DVDT, né? Eu tenho informações do DVDT, mas eu quero DHDT. Então, para que isso apareça, né, eu tenho que escrever DVDH, né? Daí aqui do lado aparece o DHDT. Certo? Uhum. Isso. Então, se eu tiver o DVDT e o DVDH, tá resolvido. Me parece que o problema deu o DVDT. Deu. E DVDH é uma coisa que a gente pode obter fazendo uma derivada, né? Só que aí vem a questão. O volume de um cone não depende só da altura, né? Depende do raio também. Certo? Uhum. E nós percebemos claramente que o raio está mudando, né? Quanto mais água eu coloco, maior o raio vai ser do conezinho azul. Oi, desculpa, não escutei. É 1/3 da área da base desses da altura, né? O cone? Não lembra a forma do cone? Aham, é isso. É igual da pirâmide também, né? Que era da base Parecido. dele. É π r ao quadrado h sobre 3. Então é a área mesmo, né? Mas veja, né? Nós não podemos ter um problema com duas variáveis, né? Sim. Então, de certa forma, a gente tem que buscar uma relação aí pro raio, né? Em função da altura. Certo? Sim. Então, como é que a gente vai buscar isso, né? Uma vez que nós estamos trabalhando com um triângulo dentro de um triângulo, esses triângulos são semelhantes. Então, a relação entre o raio e a altura do grandão vai ser igual à relação ao raio e à altura do pequeno. Sim. Certo? Então eu posso colocar. Então, O raio do maior você já tem, inclusive, né? sim. E o raio do menor, porra, como ele chegou na metade da altura, o raio dele vai ser 1. A gente pode, de novo, né? Só para tu, tipo, tá dentro do conteúdo. A gente pode pensar o seguinte, assim. Vou chamar de H' e R'. E aqui vai ser o R, tá? Assim. O R' está para o R, da mesma forma que o H' está para o H, sacou? Semelhança de triângulos. Beleza? Uhum. Isso. Então, como a gente quer uma relação pro R em função de H, né? A gente isola o R.
Então vai ficar o R linha, que é um valor fixo já, vezes o H dividido por H'. Bem, quem que é o R', né? É o raio grandão aqui, que é 1. O H que a gente está trabalhando é o que a gente vai trabalhar mesmo, tem que deixar o R em função de H. E o H' é quem? O H' é essa alturinha aqui, dessa situação que é 4. Certo? Alguma dúvida? Então, quando precisar jogar isso lá, a gente já encontrou, né? Vai ter que ser 1/4 do H. Né? Na hora que a gente jogar lá na expressão, onde tem raio, vai ter que colocar 1/4 de H, tá bom? Para esse problema específico, para essa hora específica aqui. Mas, como nós temos essa semelhança sempre, né? Muito bem. Então, agora, vamos fazer essa substituição e fazer a derivada. Vou fazer o seguinte, vou pôr o raio aqui para fora, e no lugar do R, vou colocar H sobre 4, né? Ok? Uhum. Pronto, então, nós podemos escrever isso aqui como π 16 vezes 3, 48. 48. Vezes H. Isso. E agora derivando, né? Volta pro 16. Pois é. Nossa. H ao quadrado, 16. Show. Pronto, então estamos perto aqui da resposta, né? Vamos lembrar que a gente quer isto. Viu? Ó, essa parte aqui, na minha opinião, foi a parte mais difícil. Não envolve exatamente o cálculo, né? Perceber essas relações. Não é auto-evidente, tá? Tanto é que a primeira vez que eu tentei resolver isso aqui, eu não consegui. É treta, assim. Agora que parece óbvio a hora que a gente faz, né? Mas nunca é óbvio. Não. Primeira vez que a gente vai pegar para fazer. Simplesmente é óbvio. Tá longe de ser óbvio isso. Agora o DVDT, né? O DVDT é 7. Vem aqui, substitui. Pronto. Agora sobrou só o que a gente quer, que é o DHDT. Porque o H eu tenho, o H é 4. Sim. 16 vezes 7, 42 vezes 4, 7, 11. 112, se eu não errei. Não errei, é isso. Costumo errar isso aí, então pode ser que eu errei. Quem que é o H? O H é 4, 4 ao quadrado. Putz, mas 4 ao quadrado é 16, então já vai cortar, nem precisa disso tudo aqui. 16 daqui, corta com 16 de cá, vai ficar só 7 sobre π. E é isso. A resposta é 7 sobre π, beleza? Uhum. Show de bola. Normalmente vai cair assim, uma derivação implícita ou uma regra da cadeia. Né? São essas duas situações, tá? Se for coisas que dependem da velocidade, ele não te dá nada explicitamente ali da velocidade, tu vai ter que fazer derivada implícita. Se ele te falar alguma informação, como foi o caso desse enunciado, né? Ele te fala, ó, função do tempo é isso aqui. Pronto, daí tu faz ali uma regra da cadeia onde apareça o tempo também. Ou o comprimento, ou o raio, ou o que for que precisar aqui, tá? Show de bola. Bem, meu velho, né? Daí daqui pra frente tu tens que fazer as coisas. Eu quero dar uma olhada nessa prova de física aí que tu enviou, pode ser? Não vi. Se eu posso dar uma olhada aqui nessa prova de física que tu enviou. Não. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o nível, né? Não dei uma olhada não ainda. Eu, assim, né, vi na diagonal, mas... Certo. Vamos dar uma lida em cada questão aqui. Claro que não vai dar para resolver nada a princípio. Um corpo se move no espaço de tal modo que seu vetor posição é expresso por blá blá blá. Então, XYZ ali, né? Uhum. Todos eles dependendo parametricamente do tempo. Determine o valor da velocidade do corpo em um instante qualquer.
Derivada Bem, da primeira estação. isso. Mas a coisa, né, é que ele não deixou claro se ele quer a velocidade só o módulo ou só o vetor. Então, a gente escreve o vetor, porque traz mais informações. B. Obtém as componentes tangencial e normal da aceleração num instante qualquer. Velocidade tangencial e normal, né? O que acontece é que eu olho para esse negócio aqui e não sei dizer que tipo de movimento ele vai ter. Mas toda vez que tu transforma os teus parâmetros, isso aqui é um assunto lá de cálculo vetorial, tá? Então por isso eu vou falar meio enrolado, porque tu não viu nada ainda. Quando tu transforma os teus parâmetros para algo que depende do raio e do ângulo, tu consegue escrever uma velocidade que é considerada tangencial e outra normal, tá? Mas então, antes de qualquer coisa aqui, vai ter que ter uma espécie de mudança de variável, beleza? É um negócio um pouco complicado. Vamos ver a próxima aqui. O lançador dispara projéteis a partir da base de uma rampa inclinada. Tá bom. Isso aí parece cinemática do médio mesmo. Os O Moisés. projéteis. Oi? Moisés. Tu diz, é? É, a questão é igual do Moisés. Poxa, tem lá no Moisés isso? Moisés é assustador. Os projéteis são disparados com velocidade V0 e formam um ângulo alfa. Tá bom. Determine o alcance D do projétil ao longo da rampa. Alcance D ao longo da rampa. Tá, ele quer saber qual é o D. Tudo bem. A gente tem um monte de equações na cinemática que dizem isso na hora. Dado o valor de beta, para qual valor de alfa esse alcance será máximo? Tá bom. Normalmente tem a ver com 45 graus. Mas como tá rolando um ângulo aqui, né? Tem que fazer umas equações envolvendo. Poxa, questões difíceis, cara. Difíceis Sim. assim. Não é questão nível Halliday, não. 3. Uma partícula material está presa a uma extremidade livre de uma haste horizontal, comprimento L e massa desprezível. Eita, o bagulho tem até geometria aqui. A haste gira em torno de sua extremidade fixa, sabendo o coeficiente de atrito cinético entre a partícula igual a μ. Isso aí vai ter que usar equações rotacionais, né? Que a gente vê lá no final do curso de física. 4. Uma partícula de massa. Eita, isso aí eu acho que vai ter que usar até Lagrangiana. Uma partícula de massa m está dentro de um funil de vidro e percorre a superfície interior com velocidade circular uniforme horizontal. Não há atrito entre a parede do funil e a partícula. O ângulo que a parede do funil faz com seu eixo de simetria é θ. Isso aí vai influenciar na força normal, né? Tem uma força normal aí, a gente vai ter que fazer um ângulo com o plano em que ela tem a força centrípeta. Então, na realidade aqui, é uma componente da normal que vai ser a força centrípeta. Desprezando a presença do ar, calcule o módulo da força na superfície sobre a partícula e o módulo da aceleração centrípeta. Isso aí, por mais assustadora que seja um primeiro momento, talvez seja a mais fácil das 4. Rapaz, boa sorte aí nessas questões de física, hein? Nessa tua primeira prova vai cair física? Vai. Vamos ter que focar, que as questões são meio difíceis. Mas agora que tu sabe cálculo, né, dá para resolver. Antes não daria nem para começar essas contas aí, sem o básico de derivadas, beleza? Bem, show de bola, cara. Eu recomendaria que tu pelo menos tentasse fazer essas questões aí durante a semana para que sábado que vem a gente, né, tente fazê-las, beleza? Beleza. Show de bola. Eu também vou Tá. tentar aqui, porque se eu chegar para fazer do nada aqui, eu acho que não vou conseguir nenhuma.